E aí, jovens, voltamos hoje com o assunto partida em climas frios. Não sai daí não. Roda a vinheta. Fala, jovens, voltamos aí com o nosso assunto de hoje, que é partida em lugares muito frios. Então, vamos verificar algumas coisas que a gente tem que prestar atenção ao se deslocar a lugares muito frios. Primeira coisa é o fluido de arrefecimento. O fluido de arrefecimento ele tem que estar, se a sua moto for a líquido, né? Porque se ela for a ar, não precisa. Mas se ela for arrefecida a líquido, você tem que verificar o ponto de congelamento para garantir que ele não vai congelar dentro do motor. Se ele congelar dentro do motor por causa da expansão, né, da água virar gelo, né, do líquido virar gelo, você pode ter o rompimento de algumas partes aí, de algumas galerias internas do motor, e isso é complicadíssimo, não tem muito o que fazer, né, numa situação dessa, se romper alguma coisa. Então, a primeira dica é o fluido de arrefecimento. Se por alguma eventualidade você teve que usar água desmineralizada ou qualquer coisa, porque de repente teve algum problema no seu radiador, você vai ter problema com isso num ambiente muito frio. Então, verifique o seu fluido de arrefecimento, tem densímetro, tem algumas coisas, você vai lá, mede e verifica como ele está e verifica na especificação qual é a temperatura mais baixa que ele aguenta para que ele não se congele. A outra situação é a vela. Muitas vezes algumas pessoas acabam, por causa de estar num lugar muito quente, diminuem 1 grau de temperatura da vela, tá? Isso é interessante no ambiente muito quente. No ambiente muito frio você não aumenta a temperatura do grau da vela, você deixa ela padrão, tá? Então utilize a vela original, não aumente a temperatura, porque você pode ter um problema muito grande, você pode até furar o pistão da sua moto, e isso é muito sério, porque aí você perdeu o motor praticamente, tá? Então, fluido de arrefecimento, vela. Tenha consciência que os seus cabos de vela estão muito bons, porque se eles estiverem quebradiço, rachado, pode ter uma fuga ali, e isso com o frio piora, porque ele vai congelar, vai ficar mais duro ainda, então isso é complicado. Saiba que seus cabos estão bons para que a energia chegue até a vela. Falando em energia, bateria. A bateria tem que estar muito boa, porque você vai ter um motor mais pesado, você vai ter um motor que vai demorar mais para girar e provavelmente vai demorar um pouquinho mais para pegar. Então você precisa de ter uma bateria com uma carga boa, uma bateria que ela não precisa ser necessariamente nova, minha bateria tem 3 anos, mas ela esteja sempre carregada, ela esteja com as placas, né, os elementos dela estejam bons. Então isso é uma coisa bastante interessante. Se a sua bateria for daquela que é difícil, mas que ainda tem aquela parte de manutenção, tem que colocar o produtinho lá para dentro da bateria, faça isso, não perca a sua bateria, ainda mais no frio, tá? E uma das coisas mais importantes é a questão do óleo. O óleo ele tem que ser fluido na hora da partida. Então você tem que saber escolher o óleo pela tabela SAI, aquela tabela que mostra os números 10W40, por exemplo, 15W50, 0W30, tudo isso tem um porquê. Só que os números que vão te interessar para a parte do inverno são daquela parte W, tá? O outro número é a parte de calor. Então se você procurar, você vai verificar que na tabela SAI tem a questão da temperatura para esses óleos, e aí você pode ter uma melhor fluidez e garantir o filme de óleo, né, aquela película que forma entre as partes mecânicas. Por quê? Se você não tiver esse filme de óleo e ele não subir muito rápido, né, para todas as galerias do motor, você pode ter a fundição, né, pode fundir alguma parte do motor. Eu ouso dizer que a parte do comando é a mais crítica, porque ela está em cima, ela é a que mais demora para chegar, né? Tendo em vista que o óleo vai ficar mais viscoso, ele vai ficar quase uma massa, quase uma geleia. Então até ele subir
até o topo do motor, ele pode demorar. E o comando gira, e gira numa velocidade considerável. Então, até o óleo chegar ali, ele acaba tendo um atrito de metal com metal, e, né, porque acaba com a película antiga do óleo e acaba atritando e pode fundir e acabar com o seu passeio, com sua viagem. Então, tenha em mente a especificação do óleo. Muito importante dizer, o manual da moto normalmente diz o óleo, tá? Mas esse óleo verifique a temperatura. Muitas motos utilizam, por exemplo, no Brasil, óleo 30, por exemplo. A gente está falando de frio, mas eu vou pegar isso aqui, tá? Para falar um pouquinho do calor nesse ponto do óleo, tá? Muitas marcas de moto utilizam óleo 30, às vezes óleo 40. Só que o Brasil é um país muito quente, então quando você tem temperaturas que beiram os 40 graus, convém você utilizar um óleo alguma coisa 50. Por quê? Você garante que você vai ter a fluidez do óleo nessa temperatura. Então verifique no manual, mas verifique a tabela SAE. A tabela SAE é muito mais importante, inclusive, que o manual da moto, que orienta o usuário, mas não necessariamente às vezes faz como deveria ser a parte de engenharia. Parece estranho dizer isso, mas infelizmente é uma verdade. O fabricante às vezes coloca a parte geral ali, né? Tanto é que se você for buscar alguma informação sobre um óleo de uma moto que foi feita no Brasil para um lugar muito frio, você não vai encontrar, tá? Então verifique através da norma SAE, das tabelas SAE, que você pode encontrar na internet e buscar, tá bom? Então eu vou ver se eu coloco algum link na descrição de alguma tabela para que você possa clicar e saber, né, a temperatura de operação do óleo, beleza? Então, gente, é isso aí. Partida, veja o fluido de arrefecimento, a bateria, vela e o circuito elétrico da vela, né, no caso o cabo de vela, essas coisas, e o óleo. Essas são as partes principais ali. Detalhe, quando você for dar partida, não acelere, simplesmente aperte o botão de partida, ou se a sua moto tiver o kickstart, dá a pedalada lá, mas não acelere, isso vai danificar o seu motor a longo prazo, tá? E de preferência aperte a embreagem quando você for dar a partida, isso alivia o motor, faz com que os tuchos que você tem ali na parte da campana de embreagem faça a lubrificação dos discos, então você tem uma durabilidade um pouco maior também da embreagem, beleza? Então, não esqueça de se inscrever, dar o seu like e compartilhar e curtir esse vídeo. Aliás, é o like, né? Bom, beleza. É isso aí, vocês sabem. Bom, um abraço para vocês e não deixem de acompanhar o canal, apesar dos vídeos às vezes serem escassos, mas não deixem de acompanhar, a gente sempre está com alguma coisa geralmente técnica e de dicas para o pessoal que viaja de moto, beleza? Grande abraço, falou!